poder do reiki na vida de uma mãe. Todos os benefícios na gravidez, no pós-parto, na introdução alimentar do seu filho. Tudo que essa terapia pode trazer de bom para sua vida, nós vamos ver aqui nesse vídeo hoje. E se esse assunto te interessa, fica comigo até o final desse vídeo, que nós temos muita, mas muita coisa boa para você. Eu sou Giza Matos, autora do livro Dias e Noites de uma Grávida, idealizadora do programa Bebê Fit e mãe da Vitória. E essa é a primeira de uma série de entrevistas que nós vamos estar apresentando aqui no nosso canal, de conteúdos super atualizados, trazendo tudo que vem de bom aí na vida da mãe e do bebê. E hoje nós vamos ter uma conversa muito gostosa, maravilhosa, com uma pessoa muito querida, Alanir França, terapeuta comportamental. Uma pessoa espetacular que fez parte da minha vida, me ajudou muito como mãe, como mulher, com minha filha também. E é isso que eu quero compartilhar com você nesse vídeo. Lani, muito prazer ter você aqui comigo. Que coisa boa, que oportunidade única. E eu espero mesmo que a gente possa levar informações que acrescentem na vida dessas mamães, que assim como eu estão precisando de ajuda, estão precisando de conhecimento. E o reiki traz tudo isso pra gente. Com certeza. Então eu queria pedir para que você dissesse a elas como a gente se conheceu. Se você se lembra qual foi a situação e como que estava todo aquele rebuliço na minha vida, e ela pôde me ajudar. Então, Giza, você chegou, né, no meu consultório por indicação da sua sobrinha, né? E ela já tinha me ligado pedindo para eu fazer por você tudo que ela não estava conseguindo fazer. Que ela queria muito, muito mesmo te ajudar e sabia que você estava passando uma fase muito difícil, grávida, separada, né? Até, na verdade, da primeira vez ainda não estava grávida, né? Você foi uma vez antes para autoconhecimento, né? Você foi num momento de reconciliação com você mesma, com a história, com a família, com tudo. E depois você retornou um tempo depois, já grávida, separada do marido, vivendo uma situação bastante delicada e que você estava se sentindo muito, mas muito fragilizada. Então, quando a gente encontrou, né, eu não vi isso em você, né, eu tentei ver o que existia dentro da pessoa, porque o papel do terapeuta é exatamente esse, né, o que difere o terapeuta de um bom amigo, das pessoas do senso comum, é exatamente essa competência desenvolvida de ver além da aparência e da projeção que está manifestando. Então, quando a gente olha para a pessoa que chega procurando ajuda, a gente sabe que aquela fase é passageira. Eu me lembro bem que eu falei para você, Giza, não brigamos com a escuridão. Vamos acender luz e a escuridão por si desaparece. Então, você está passando uma fase bastante delicada, mas que isso é passageiro. E que se a gente souber, você vai crescer muito com isso. E agora, vendo você falar aqui, anunciando o vídeo, me deu uma emoção tão grande, mas tão grande, de ver aquela menina frágil se tornar hoje uma luz para tantas mulheres, né? Porque você, com certeza, vai cumprir uma missão grandiosa, né, que é essa missão de ajudar as mães que estão passando pela mesma dificuldade que você passou um dia, né, e você conseguiu ressignificar a sua história. Então, quando a gente ressignifica a história, não existe história triste, não existe história feia, não existe história ruim. Na verdade, toda a história é linda, toda a história é o que tinha que ser, do jeito que pôde naquele mommomento. E eu fico muito feliz de estar aqui com você e com todas as mamães que estão nos assistindo, né? Muito bom. E assim, para mim é enriquecedor trazer isso pro nosso canal, porque eu quero mostrar para aquela mãe, porque às vezes você tá passando uma situação tão difícil e você tá perdida ali. Eu sempre falo, eu falei isso para você, vou falar aqui para elas, que quando eu comecei com a Alanir lá atrás, naquela parte de autoconhecimento, e quando eu realmente precisei de ajuda, voltei lá e ela me acolheu com o maior carinho do mundo. Eu disse isso pra ela, vou falar pra você. A sensação, se você tá passando por isso, você vai me entender. Quando você tá no quarto escuro e você não sabe pra onde você vai, você não sabe onde tá a porta, você não vê a janela, mas de repente chega uma pessoa e acende a luz pra você. Essa foi a sensação que eu tive quando ela me ajudou. Então, se você tá me vendo e tá precisando aí de ajuda, porque às vezes a gente tem muita resistência pra procurar ajuda. Porque tem um preconceito, né, Lani? Muito grande ainda, né? Porque é tão importante. Limitação financeira, né? Também, né? Às vezes a pessoa se vê tão fragilizado e economicamente também,
né, fragilizado. Então, às vezes, a pessoa não procura, porque terapia, para muitas pessoas, é visto como algo supérfluo, algo caro, né? E não é assim, né? Porque existem terapias bem acessíveis a todas as pessoas, né? E é isso que a pessoa precisa de buscar, né? Isso, e assim, eu queria lembrar, você que está me vendo aí agora, que os cuidados com a mente, eles são tão importantes quanto o cuidado com o corpo. Exatamente. Porque nada adianta um corpo bonito, sarado, bem cuidado e uma mente doente. Sim. Porque essa mente doente vai te atrapalhar, você como mulher, você como mãe. Tem uma fase... Vai prejudicar o bebê tanto, que depois o trauma já começa lá na geração. Né? Então, hoje mesmo, no trabalho que eu faço com mulheres, eu estou trabalhando exatamente isso, as dores dos traumas do útero, da rejeição, dos medos que a mãe sofre, porque a mãe fica muito fragilizada, né? A mulher já é emoção, a emoção é mais predominante. E quando ela se vê sozinha, num momento desconhecido, às vezes sem dinheiro, como até era o seu caso, né? Eu estava numa situação totalmente sem dinheiro. Sem marido e sem dinheiro. Isso aí é uma coisa péssima. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que não tem outro jeito. O terapeuta também, ele é humano, né? Ele também vê esse lado humano do cliente. Então, eu mesma, naquela hora... Eu não imaginava você hoje já uma escritora, né, uma pessoa tão linda assim. Quando a gente lembra desse seu passado, e que nem faz tanto tempo assim, né, foi um dia desse, né, que você vê, a Vitória tem 3 anos só, né? Ela, 2,5, né? 2,5, né, nem 3 anos ainda, e você já conseguiu ressignificar essa história e fazer, né, a Vitória ser o que ela nasceu para ser, né, uma vitória na sua vida, né? Isso, e eu queria trazer com essa entrevista para o nosso canal o que pode ser feito na sua vida, a transformação que você pode receber com a terapia, né, uma terapia adequada. No meu caso, eu fiz a minha iniciação com Reiki, com a Alani, e isso contribuiu em várias partes da minha vida. Por exemplo, como mulher, eu estava, né, acabada. Eu consegui fazer todo o resgate, né, daquela mulher adormecida, esquecida, que tinha uma filha para cuidar, sem dinheiro, e tinha uma vida inteira pela frente, mas eu não conseguia ver uma saída. E isso me ajudou demais. Também me auxiliou demais na parte da introdução. Eu acho que eu nem tinha comentários, quando eu nem vou falar agora. Em uma das nossas terapias, que quando eu comecei a fazer a iniciação no Reiki, a Vitória estava passando pela fase de introdução alimentar. E isso me ajudou demais. Por quê? Porque nessa fase é um estresse muito grande, né, Olani? Porque a mãe, quando você tem um bebê, você já faz plano para os 10 próximos anos da vida daquela criança, né? Você quer que ela cresça saudável, feliz, né? Uma pessoa de bem com a vida, né? E é tão interessante. E saudável, principalmente, né? Quando eu fiquei grávida, que eu não sabia o sexo do meu bebê ainda, eu pensava, vai ser um rapaz. E se for um rapaz, eu vou ser uma sogra. Nossa, eu vou terrível para as minhas noras. Eu estava fazendo plano com 20 anos para frente daquele bebê. E, na verdade, eu tive uma moça, Vitória. Então, na fase de introdução alimentar, a gente fica num estresse muito grande, porque você, às vezes, tenta fazer de um jeito e não funciona, você tenta de outro. Por quê? A alimentação, para mim, pelo menos, sempre foi algo importantíssimo. É algo que era uma meta para mim desde quando eu estava grávida, porque tem muita gente que não sabe, Nani, mas o paladar do bebê ele é formado ainda no útero da mamãe. Então você, como mãe, você pode ajudar na formação do paladar do seu filhotinho. Quando chegar na fase da introdução alimentar, que ele realmente vai ter contato físico com o alimento, se você se preparar para isso, vai ser muito mais fácil, ele vai aceitar com muito mais tranquilidade. A nutrição, ela não é só física, né? A nutrição, ela é espiritual também. O Reiki, o bacana dele, que ele vai trabalhar o ser na totalidade. Então, além de trabalhar a mãe, no caso, né, que você recebeu o Reiki, você se alinhou, você teve todo um equilíbrio depois disso, né, a iniciação do Reiki, porque não é só o Reiki aplicado, mas você teve a curiosidade de ir além disso, né, então você não ficou só receptiva, você quis a independência emocional, a independência espiritual. Então, quando você aprendeu as técnicas do Reiki, você passou a fazer o Reiki em si mesma, os 21 dias de autocura, você depois passou a fazer na barriga, mesmo o bebê na barriga, ele não é só a nutrição física, do alimento, da vitamina para o corpo
corpinho, para o crescimento do corpo, mas também para o crescimento emocional, mental e espiritual. Então a criança, ela aprende tudo, toda essa formação dela no ventre também. E depois, mais ainda, né? Porque depois que o bebê nasce, às vezes, né, muitas crianças têm cólica. Se a mãe sabe, ela não... Porque o que faz a mãe desgastar é a preocupação. Então, se a mãe tem algo para ela se ocupar, se a mãe está espiritualizada, se ela tem algo a dar para aquele bebê, que não seja só a preocupação de querer vê-lo bem, mas ela pode ali colocar as mãos energizando aquela partezinha que está doída, e esse bebê acalma, e esse bebê acaba a dorzinha da barriga, e esse bebê se equilibra, né? Fica tranquilinho. Por quê? Porque na verdade quem passou essa tranquilidade foi a mamãe, né? Porque a mamãe ficou tranquila porque ela tinha algo que ela sabia que funciona. É verdade. Né? E é isso que aconteceu com você, não foi? E o mais interessante disso tudo é que muitas mulheres não sabem. E naquela época, como eu tive um desgaste emocional muito grande, porque tem um folclore... A depressão, né? Até tem a depressão que te ronda, que é um assunto que a gente vai falar também, porque isso acontece na vida de todos nós, e de repente você fala, ai, que tristeza, que eu não sei de onde eu tô tão triste, tenho tudo e tô tão triste. E isso é uma doença, né? Acho que já tá na hora das pessoas desmistificarem isso, que acabar o preconceito a respeito da depressão, que realmente é algo que faz muito mal, e se não for tratada a tempo, a gente sabe lá, né, onde que isso vai dar. E o preconceito com a terapia holística, ele vem da seguinte forma, porque as pessoas só conhecem aquilo que elas estão acostumadas, né? Então, quando vê algo novo, a pessoa julga antes de saber. Mas quando a gente pensa que a sabedoria divina é extremamente ampla, nós não podemos limitar só naquilo que nós conhecemos. Então, a sua docilidade, né, a sua abertura para o novo foi muito grandiosa, e isso te favoreceu muito. Isso, e eu queria assim, deixar muito claro que você que está aí passando agora por esse momento difícil, que é amamentar. Amamentar para mim sempre foi uma meta. Eu sempre pensei que eu queria amamentar minha filha até os 3, 4 anos, e hoje, graças a Deus, até por conta das terapias, do reiki que eu me auto-apliquei, né, e me auto-aplico todos os dias, e na minha filha também. Eu amamento até hoje, minha filha tem 2 anos e meio, e eu não sei se é até os 3 ou 4 anos, até que idade que vai ser que eu vou amamentá-la. Eu passei sem leite, a gente tem uma crença, se você tá sem leite, então toma uma cerveja preta, come rapadura, come pamonha, canjica. Gente, eu comi isso tudo e não adiantava. Por quê? Porque para amamentar bem, você tem que estar bem emocionalmente. Exato. Você tem que estar com as suas emoções equilibradas. E o que acontece? Naquele momento que eu estava separada do pai dela, que não era o que eu queria, inclusive ela me explicou tudo o que estava acontecendo comigo, eu estava pegada à forma tradicional de família, que é o pai, a mãe e o filho dentro de casa, e eu queria dar aquilo para a Vitória e não tinha... naquele momento eu me sentia culpada por não poder passar isso para ela, e resultado disso tudo, eu estava sem leite, eu fiquei sem leite, e eu só descobri que a gente pode amamentar com muita abundância quando você tem paz de espírito, quando você está alinhado na frequência do bem. E como que você pode fazer isso nesse momento aí, de repente você pode estar passando agora, tá um momento turbulento na sua vida, não, às vezes não pelos mesmos motivos que eu estive na minha, mas se você estiver passando por isso agora, procure ajuda. Faça, né, uma sessão. Se você não for fazer a iniciação do reiki, não tiver essa vontade, procure um especialista, profissional. Faça uma terapia. São tantas terapias, todas as terapias têm o mesmo objetivo: ajudar a pessoa a viver melhor, a alinhar a pessoa, a reconectar a pessoa com a essência dela. Então, todas as terapias, seja a que você escolher, você é totalmente livre para escolher. Hoje nós estamos falando do reiki, porque foi o que a Giza usou e usa até hoje. E desde que você faça a iniciação, no primeiro nível já é o grande despertar. Então você já vai ter aquele despertar para a sua natureza divina, para a sua espiritualidade. Você já vai abrir o seu canal para receber a intuição. E a mãe ela precisa disso, para que ela tenha paz e tranquilidade, porque senão o filho vira uma tortura na vida da mãe. Eu atendo outras mães que não
ainda não conheciam nada de espiritualidade, elas viviam amedrontadas, viviam inseguras, né? São mães que ficam se perturbando e perturbando o filho também, né? Porque ela acaba se apegando demais, ficando com medo, né? E aí a hora que tudo isso a gente vê que o filho, antes de ser nosso, ele é de Deus, Deus só tem um propósito grandioso com ele, e você, né, como mãe, nós como mães, só somos um instrumento para conduzir esse bebê que já tem tudo dentro dele. Na verdade, o bebê já nasce com tudo o que precisa, ele já vem como uma sementinha de manga que traz dentro dela a essência do que ela vai ser. O bebê traz a essência divina, a natureza divina. E quando a mãe tem esse olhar para o filho e se reeduca, porque na maioria das vezes, como a nossa conversa de ontem, né, da terapia de ontem, porque a terapia não para, né? Sempre que você vem, aí a gente continua. Isso vai ser um assunto importantíssimo que nós vamos falar numa outra oportunidade, né? Que é a educação para o seu filho, como educar seu filho conversando. Não é o assunto de hoje, né? Mas nós vamos falar sobre isso. Mas é a evolução da mãe que vai proporcionar a evolução do filho correta. Porque todo mundo faz do jeito que sabe. Só que hoje, antigamente as pessoas falavam, não tem curso para pais. Então pais erram porque não tem, agora tem. Né? Então hoje nós já temos uma literatura maravilhosa de referência para a educação de filhos. Nós temos a competência de nos reeducarmos, porque nós somos educados muitas vezes com agressividade, né, com palavras ásperas, enfim, com o que os nossos pais podiam. Não é porque eles eram ruins, é porque eles não conheciam outra coisa. Mas na evolução nossa, nós precisamos, né, de fazer uma autoanálise. O que eu aprendi, como que eu aprendi, o que passou comigo, será que eu preciso repetir a mesma história? O ser humano é o único ser modificável que existe. Ele tem uma competência de gerenciar conflitos, de se superar, de resgatar a divindade que está dentro dele. Por mais que a gente passe por situações complicadas, na verdade, existe dentro de nós uma força, uma potencialidade tão grande que nós desconhecemos. Você desconhecia, mas quando eu disse Giza, você não é isso. Isso é uma manifestação. Isso é uma coisa que está desintegrando por conta de arquivos que você tinha, de memórias que você tinha de casamento, de infidelidade, que você já estava armazenado, que criou a situação. Porque na verdade, Onani, eu venho prestando muita atenção em tudo que está acontecendo. Por quê? Porque até a experiência com a minha filha. Minha filha hoje, você já conhece, ela participa da nossa vida desde que ela estava lá na barriga. E assim, a Vitória é uma criança hoje, uma criança que come de tudo e sem problema, e nada fazendo forçado. A escolha assertiva, né? Você pode colocar o chocolate e a fruta, ela pega a fruta. Que lindo, né? Mas o que acontece? As pessoas quando me perguntam, Zane, como que você conseguiu fazer isso? O que você fez? Que milagre foi esse? Você vai contar, né? Aí o que acontece? Ainda. É uma ótima oportunidade pra gente falar isso. Isso não é milagre. Eu me preparei para isso desde que eu estava grávida. Quando eu comecei a amamentar, também fiz a mesma coisa, porque tem muita gente que não sabe. Mas a gente, como mãe, pode influenciar na alimentação do seu filho, na amamentação também, porque os sabores de tudo que você se alimenta ali vai pro leite. E na introdução alimentar, como eu fui sempre muito preocupada com alimentação saudável, pesquisei muito a respeito e montei um método. E deu muito certo, porque hoje é uma criança que come de tudo. Mas não foi só a parte física, do alimento, de fazer. A parte espiritual foi muito, muito importante. O reiki. Eu antes de fazer a iniciação com ela ali, eu já tinha comentado com ela antes que eu já fazia o reiki sem ser o reiki em forma de oração, porque minha avó, minha mãe sempre me disse que oração de mãe é poderosa. É poderosíssima. E faz assim. E a oração não é só aquela que você faz quando você está meditando, sintonizando com Deus. Toda palavra é uma oração. Tudo que a gente conversa com o filho o tempo inteiro é uma oração. Por isso que a gente tem que ver o que nós estamos rezando, né? Então, sim. Tem que ter cuidado. Então eu queria dizer pra você que se você tá aí com o seu bebê, é uma mãe super ligada, assim como eu também, em tudo. É no espiritual, no físico, na alimentação do seu bebê. Você quer uma criança que come de tudo, porque a gente sabe que o remédio do século hoje, Elani, no reiki, quando a gente vai fazer a nossa, olha pra vocês verem, o tanto que um assunto tem a ver com o outro, e quando a gente fala tá tudo interligado, tá tudo interligado.
quando eu fui fazer a minha iniciação no Reiki Polanyi, foram 21 dias de purificação. A gente tinha que se alimentar de uma forma diferente, mais leve. Na verdade, a gente estava se alimentando da forma certa. Correto. Que é uma reeducação, certa, né? Que, na verdade, meu tempo estava todo para Vitória, eu não percebia isso, até que a Leonir me mostrou que a gente tem que ter um equilíbrio lá, para, né, a parte espiritual, social, para tudo, financeiro. Nós precisamos acudir essa mulher na totalidade. Então, e isso acontece com as mamães também, que estão bem casadas, que é um risco, porque ela passa a ter um olhar só para o bebê e esquece que ela é uma mulher e demora muito a voltar a ser mulher. Tudo bem, é uma fase, mas o tempo é um só. A gente tem 24 horas para viver a mulher na totalidade, o ser na totalidade. Então, quando nós negligenciamos uma das áreas da nossa vida, as outras também não vão bem, né? Porque aí acontece do papai ter ciúmes, acontece, né, de às vezes a gente esquecer do profissional, e a gente não pode esquecer nenhuma parte, né? A mulher, ela tem que ser plena em todos os sentidos. A mulher nasceu para ser a luz da família, a luz do lar. A mulher, todo mundo, né? Porque na verdade a mamãe dá a luz, tanto o homem quanto a mulher. Mas a mulher iluminada, por que a mulher? Porque ela é quem convive mais. Ela relaciona, ela é a mediadora de tudo isso, né? Ela consegue, pelo ato de ser puro amor, de transbordar de amor, a gente acaba levando essa luz com mais facilidade até para o marido. Quando eu falo até que a mulher, ela é o curso para o homem, né? A mulher é o curso, mesmo para o pai separado, né? A mulher, quando ela desperta multidões, ela vai despertando, iluminando gerações. Então nós estamos transcendendo karmas familiares, né? Que às vezes a gente vem carregando ao longo da vida, mas com a iluminação de tudo isso vai se organizando, e a mulher passa a ser uma referência, né, para a filha. Os filhos, na verdade, observam 100% a mãe, principalmente até 6 anos de idade. Depois o olhar volta para o pai, mais, né, atenciosamente. Mas se a gente não tiver esse cuidado, nós estamos sendo observados o tempo inteiro. Seu filho não come bem? Tá, mas como que é a alimentação da família? Aonde essa criança, ela tem um lugar na mesa? Porque isso tudo parece bobo, mas não é. Não é bobo. Não é. Isso tudo tem muito fundamento, faz muita diferença. O que acontece? Geralmente, não são as crianças que comem mal, somos a gente que não come bem. Os adultos, né? Nós, pais, que não estamos comendo bem. Então, o que acontece? Se você está com seu bebê agora, até a Talani aqui, que é terapeuta comportamental, holística, né? Que é aquela que vê da alma até no pé, vê tudo, né? Vê tudo. Então, é até bom que a gente falar a respeito disso, porque até os 7 anos de idade, a criança, porque tem a mente consciente, tem a subconsciente. O subconsciente é aquelas ações que a gente faz no automático, né, Lani? Aquela que você não vai armazenando. Vai armazenando, aquela que você não precisa parar, gastar energia para decidir o que fazer. Você já sabe qual que é o certo, você vai formar o que é certo e o que é errado até os 7 anos. Então, se você tem uma criança em casa e está preocupado que ele não está comendo bem, primeira coisa, observe como está a alimentação da sua família primeiro. Vocês estão comendo bem? Se não estão, está na hora de se reeducar. Se você está querendo passar isso para o seu filho, então está na hora de você dar o exemplo. Nós, pais, somos os espelhos dos nossos filhos. E é para tudo, né, Lani? Se você não quer uma criança que fale alto, honestidade, né? Em tudo. Na formação do ser ético, um ser que vai ser uma pessoa respeitada e valorizada, porque a gente quer que seja, mas a gente precisa ver se nossas atitudes no dia a dia condizem com isso, né? Porque se nós não somos, às vezes também com o outro, como que eu quero que o outro seja comigo? Né? Então é preciso que a gente faça essa autoanálise, né, e vá avaliando todas as dimensões desse ser, né? Em todas as questões. Porque se você não quer uma criança que não fale alto, se você não quer uma criança que fale alto, fale baixo na sua casa. Se você quer uma criança que tenha algum tipo de comportamento, preste atenção no seu, para ver se não está influenciando. Porque tem gente que fala, um bebê não está entendendo nada, entende tudo, gente. Bebê entende tudo, sente tudo, tem uma percepção aguçadíssima, né? A criança, olha, ela tem um olhar biônico para os pais, ela vê além do que nós estamos nos vendo. E no consultório, às vezes eu ouço adolescentes, crianças, e eles me revelam coisas que eu falo, gente, como que essa criança percebeu isso e viu isso?
né? Então eles sabem, e os pais não sabem que eles sabem. Então eles olham muito mais para os pais do que os próprios pais olham para eles. E olha para você ver que interessante. Quando eu falo dessa experiência de bebê, de criança, eu falo da Vitória, porque eu como mãe sozinha, eu como uma mãe que eu fazia errado. Então, como eu fazia errado, eu estava focada diretamente na vida. 24 horas eu vivia para minha filha. Então, eu pude observar muito dela. E quando a pessoa fala para mim, o meu bebê não está entendendo nada, não vai adiantar nada do que eu estou falando. Gente, é claro que seu bebê entende tudo. Ele está te observando. E tanto isso é verdade que quando eu comecei com a Vitória, na fase de 5 para 6 meses, que eu comecei a dar comida para ela mesmo, porque amamentar para mim, como eu tinha te falado, sempre foi uma meta, mas aos 2 meses eu não produzia leite, porque eu estava emocionalmente desestabilizada, né? Na verdade, eu estava acabada, quebrada em 1000 pedaços. Então, meu leite estava quase secando. Eu amamento ela até hoje porque eu fui persistente, porque isso era uma coisa que eu queria muito, porque senão eu já tinha desistido lá atrás. Mas então eu tive que entrar com complemento para a Vitória já aos 2 meses. E lá dos 5 aos 6 meses eu comecei a dar comida para ela. E para isso tudo eu já estava estudando desde a gravidez, né? Que a mãe depois dos 30, a gente sabe que a mulher depois de 30 anos vê a maternidade com outros olhos, né? E eu já estava pesquisando tudo a respeito desde que eu estava grávida. Então chegou o momento de eu falar, não, hoje vai ser o primeiro dia que eu vou dar comida para Vitória. O que eu fiz? Eu queria, naquele momento, um bebê que não só comesse bem, mas eu queria um bebê que comesse bem e soubesse falar assim, não, vovó, eu não quero um refrigerante, é ruim. Ou não, titia, eu não quero um salgadinho, é ruim. Então, o que eu fiz? Eu fiz toda uma pesquisa, estudei muito a respeito, e o que eu posso falar para você é que sim, seu bebê entende tudo que você está falando, porque é hábito, né? São hábitos alimentares. Porque desde o início, né, desde quando está bebezinho, os hábitos alimentares começam a ser formados. E o mais interessante disso tudo, porque tem muita gente que pensa que o bebê aprende tudo sozinho, que de repente do dia para a noite não é, gente. Quem ensina o que é bom e o que não é você. Alane, quando eu vejo a criança, o bebê, como uma caixinha vazia. Quando você dá à luz a uma criança, né, Deus te entrega uma caixa vazia. E o que vai ser colocado dentro dessa caixa, somos nós, mães e pais, que vamos decidir. Então, se você tá com seu bebezinho aí agora, pequenininho lá, tá lá aprendendo a comer, achando que você pensando que ele não tá te observando, ele tá te observando. Tanto isso é verdade que quando chegou na hora da introdução alimentar da Vitória, eu cantava para ela, eu parabenizava, porque a gente tem sim que incentivar, vibrar com a criança, vibrar com as vitórias dela. Então toda vez que ela aceitava um alimento que eu oferecia para ela, eu cantava, né? O poder do elogio é fantástico, né? Isso, eu cantava porque naquela época ela estava fazendo natação e tinha uma música da Janelinha, então eu cantava a música da Janelinha com ela. E hoje, olha para vocês verem, hoje, com 2 anos e meio, eu não tenho mais a necessidade de estar cantando todos os dias, mas esses dias para trás a gente estava jantando e de repente ela tinha comido tudo que eu tinha colocado para ela. Ela falou para mim, mamãe, Janelinha, cantar, né? Se um bebê não entende o que você está fazendo, como que a minha filha de 2 anos e meio lembrou de algo que eu fazia para ela lá com 6 meses? A memória ficou, né? A memória ficou e a criança, assim, ela vê tudo que está sendo feito. Então, se você que é papai e mamãe aí, está nos vendo agora, quer que seu filho tenha um tipo de comportamento, você quer que ele coma bem, então preste atenção no que está acontecendo na sua casa, que você é o melhores espelho, escolhas, né? Melhores escolhas. Eu lembro, Giza, de uma coisa que eu te falei, que talvez você nem lembre, mas eu falei assim, Giza, a questão da mulher na totalidade, do trabalhar fora, do voltar a trabalhar, né, de ter uma vida dinâmica, porque a pessoa, ela não pode se anular por conta, né, de filho, a menos que ela tenha uma consciência muito... Também já tive clientes que deixou o trabalho tempo por escolha, porque não precisava do recurso financeiro e elas sabiam o que estava fazendo, foi uma coisa pensada, consciente. Mas no caso de uma mãe como você, que precisava trabalhar, a mãe sente muita culpa de deixar o bebê. Muito, né? Nossa, e aí eu lembro que eu te falei, Giza, não é a quantidade de tempo que vai valer, é a qualidade desse tempo. Qualidade. Então você vá tranquila, entregue, confie, né, que vai dar tudo certo. E você depois me revelou que você conseguiu se organizar a ponto de fazer a comidinha dela mais cedo. Isso. Né? E ter coragem de levantar um pouquinho mais cedo para deixar tudo prontinho para você ter tranquilidade.
no trabalho, porque aí você não precisava comprar nada industrializado, a menos que seja uma emergência. A gente também não é radical com nada, né? Não. Eu falo, salgadinho é bem-vindo num dia de uma festinha, do aniversário, mas quando aquilo vira uma constante na vida da criança, o refrigerante também, né? Então vira um hábito. E é um hábito que pode trazer sérios prejuízos para o corpo em formação. Né? Coca-Cola todo dia, nada contra a Coca, é maravilhosa, mas na dosagem certa, no momento certo, contudo com sabedoria. Então é preciso que a gente não tenha só amor pelo filho, é preciso que a gente tenha amor e sabedoria equilibrada para fazer tudo certo. E mesmo porque a Alani me falou uma coisa assim que até hoje eu não esqueço. Pra gente cuidar bem de uma criança, você tem que estar melhor que ele. Bem, muito, assim, muito bem. Então, primeiro a gente cuida da gente, depois a gente cuida do nosso bebê, porque assim nós vamos ter muito mais estabilidade emocional. Você vai poder fazer realmente pro seu filho tudo que você tem vontade. Porque às vezes a gente quer fazer muito bem e acaba errando por não estar preparado. E quanto mais depressa a mãe descobrir isso, melhor pro filho. Porque quando eu pego um adolescente, ou até mesmo um adulto, que os pais viveram em desarmonia a vida toda, porque eu falo também outra coisa que eu lembro que eu te tranquilizei muito, foi porque a mãe e o pai separado, eu falei, não é o estar junto ou separado, é o estar em harmonia. Então procurar harmonizar com a situação, com o marido, com a esposa nova do marido, procurar ver tudo com um olhar pensando no bem-estar, não só da criança, mas o seu também. Porque se você fica uma pessoa cheia de ódio, uma pessoa cheia de mágoa, uma pessoa ressentida com tudo, toda sofrida, vitimista, coitadinha, como que você vai educar alguém para ser uma pessoa plena, consciente e feliz? Não tem jeito. Então a gente precisa de cuidar dessa mamãe. A mamãe precisa do cuidado emocional, mental, espiritual e físico. E o reiki, ele proporciona tudo isso, né? Sim. O reiki, na verdade, reiki é para todos, né? Então eu sou uma terapeuta que tenho várias e várias terapias e vejo o valor de cada uma. Mas eu posso dizer o reiki para criança, o reiki para todos, as técnicas infinitas do reiki, né, que não são só uma, é para trabalhar a emoção, é para trabalhar a infância, é para trabalhar tudo. Então tudo pode ser melhorado não, eu falo evoluindo, né? Porque na medida que nós vamos evoluindo, nós vamos vendo tudo de uma outra forma. Então o que parecia feio, sua história hoje você se orgulha dela. Você me contou sorrindo, feliz, o que um dia você contou chorando. Então a gente muda. E acredite nisso, não precisa de mamãe suicidar, não precisa mamãe abortar. Mamãe, não aborte, seu filho é luz, vai trazer luz para a sua vida, dependendo do seu olhar e da sua maneira de ver. E assim, Lani, as pessoas, as mães, elas, quando a gente é mãe sozinha, isso acontece, porque às vezes a gente fala de mãe sozinha, mas tem aquela mãe também que tá com o papai lá do lado, e o pai não participa daquele momento ali da maternidade, da paternidade. A responsabilidade está tudo em cima da mãe. Então, mesmo estando acompanhada, às vezes essa mãe está se sentindo tão sozinha quanto eu, que não tenho um marido, não tenho o pai do meu filho ali do lado, né? Então, eu queria dizer para você que está me vendo aí agora, quem tá vendo a nossa conversa está achando que eu não saio do consultório da Lani. Enquanto isso não é uma verdade. Eu, na verdade, eu moro no Nordeste, eu moro em Maceió, né? Em Maceió. E eu moro em Goiás, em Jataí, Goiás. No interior de Jataí. Então, assim, ou interior de Jataí, interior de Goiás, Jataí, né? Então, assim, não precisa de você estar todos os dias no consultório de um terapeuta. Não é isso que nós estamos pegando aqui. Se já tá bom, tem como melhorar o que tá bom. Mas se tá ruim, se você precisa de ajuda, não tenha vergonha em procurar. Isso não é fraqueza. Pelo contrário, é sinal de muita força. Então, não precisa de você estar toda semana na sala do terapeuta. Olha, se for você contar a quantidade de consultas... Ô, Lani, foi umas 4 vezes, umas 3, 4 vezes. Poucas vezes. Foram poucas, em vários anos foram poucas vezes. Como você falou pra mim, às vezes não é a quantidade, é a qualidade do tempo que você vai gastar com uma pessoa que realmente pode te ajudar. E isso é muito válido a gente falar isso, porque tem aquela pessoa que às vezes não sabe nem o que tá acontecendo, tá ruim ali, e vai continuar ruim. Que eu vou dizer, olha, tá até chegando num momento, a nossa conversa tá indo pra um lado, que eu queria falar sobre as questões do universo. Tem muita gente que não acredita. E o reiki, eu queria reiterar também sobre o reiki, a questão da religião, porque tem muito preconceito a respeito disso, que as pessoas pensam que precisa ter uma certa religião
para poder estar aí aplicando, não é religião. Reiki é uma energia cósmica, universal, que nós podemos acessar à medida que nós fazemos o curso, né, e que a gente vai estar, inclusive, solenizando esse momento, porque a Giza fez o curso de Reiki. A gente fica tão maravilhado, né, porque o amor de Deus por nós é imenso. Mesmo as pessoas que não acreditam em Deus, porque tem, né? Eu tenho clientes que não acreditam em Deus, e eu respeito muito, mas eles acreditam numa energia maior, numa força maior, porque nós somos energia. Hoje não tem mais como fugir disso, né? Nós somos seres que podemos transmutar a nossa energia e ter uma energia cada vez mais purificada, uma energia que vai atrair coisas boas na vida. E se a gente começa a fazer isso com a nossa criança desde sempre, ela já vai crescer espiritualizada, já vai crescer uma criança. Aliás, as crianças hoje já estão nascendo assim, né? Elas já estão trazendo luz para o pai, para educar o pai, para educar a mãe, né? Então os filhos já estão cobrando algo mais. Eles querem que os pais façam diferente, né? E eles já são... outro dia mesmo eu tive uma criança que foi no consultório e eu estava lá fazendo reiki nela, fiz uma terapia com ela lá, algumas técnicas de PNL, umas coisas lá com ela, e de repente, enquanto eu conversava com a mãe, ela sentou na maca e colocou a mãozinha e começou a meditar. Eu falei, mas ele deve ter visto os desenhos, porque ele a mãe não medita, não tinha, né? E aí eu tirei foto, né? Eu cheguei a fotografar, falei pra mãe, que coisa mais linda. Aí ela falou, Alane, eu não sei de onde que ele tirou isso, ele nunca fez isso lá em casa, fez aqui agora. Então aquela criança já tem uma espiritualidade que nem os pais não estavam preparados para lidar com ela. Então às vezes a gente precisa e a gente não enxerga porque não temos em nós desenvolvido, mas a criança já tem, por isso a criança fica hiperativa, por isso a criança tem déficit de atenção, por isso a criança dá tanto trabalho, e às vezes é falta de evolução dos pais para saber lidar com aquela situação. E aí tem um reiki que vem equilibrando toda essa energia. Eu lembro de você falar que estava aplicando o reiki e de repente, né? Porque quem nunca viu fazendo, a gente aplica as energias que a gente vira um canal, né, de energia. Passa pelas nossas mãos e vem aquele calor, né? Aquele calor passando aquela energia boa. E eu lembro de você falar que o bebezinho tava lá. Nossa, tia, mas sua mão tá muito quente. Sua mão tá muito quente. E a Vitória também fala. Afasta a mão um pouquinho porque tá muito quente. Então a energia, ela é perceptível, a pessoa vai sentir. E é muito gostoso, né? Porque é amor, reiki é amor. Então não tenha medo, não tenha limitação. Conheça o desconhecido. Não julgue, não condene, não critique. Conheça. E depois que você vê os benefícios, você vai ver que a gente só tem que agradecer, que é tudo uma bênção de Deus. Todos os ensinamentos milenares, né? Ho'oponopono, hipnose, tudo isso traz benefícios tão grandes, né? Barra de Axis, são terapias hoje que estão aí, constelação familiar, tudo isso é para trazer o que deveríamos ser desde o princípio, né? Que nós perdemos um pouco ao longo da caminhada e agora estamos resgatando, que é a harmonia, que é a competência maior que existe dentro de nós de gerenciar conflitos desde sempre, né? Dani, até pensando nisso, né? Eu fui pensando em tudo que aconteceu na minha vida. Porque para muitas pessoas podem olhar e falar assim, nossa, mas isso é frescura, isso é uma bobagem. Você criar uma criança sozinha, isso é uma bobagem. Bobagem para quem não viveu isso, mas para quem viveu, para aquela mamãe que está me vendo, passou por isso, sabe da situação, sabe como que é, sabe de todos principalmente quando o financeiro também é responsabilidade sua. Isso deixa a gente numa posição que te obriga a tomar uma atitude. Então, eu estava até pensando em fazer, Alane, porque foi uma transformação tão grande na minha vida. Eu, como mulher, como mãe sozinha, depois de tudo que aconteceu, depois das nossas conversas, minha vida tomou um rumo tão diferente e aconteceu uma transformação tão grande. E, claro, uma transformação que foi muito benéfica, que eu estou até pensando de levar isso para outras mulheres. Quem sabe, até você que está me vendo, que é mãe sozinha, está se identificando com a minha história, está se identificando com tudo que nós estamos falando, talvez não só aquela que é mãe sozinha, mas é uma mulher espiritualizada, uma mãe espiritualizada que está aberta para o novo. Se você está aí nos vendo e quer e acha que isso é válido, deixa um comentário aí, faz um sinal de fumaça, deixa um
uma carinha bonita ou qualquer coisa, pra gente saber que você tá aí, que você existe. E sim, nós podemos montar um material muito bom e direcionado para você. Que como foi bom para mim, eu tenho certeza que pode ser válido para você também. Nossa, conversa gostosa, maravilhosa agora que a Elane tá com a agenda lotada. Foi muito difícil conseguir uma horinha com ela, mas deu muito certo. E um pouquinho que a gente conversou, eu espero que realmente faça muita diferença na sua vida, porque fez na minha e tudo que fez bem para mim, eu vou trazer para vocês. Diz aí para as nossas mamães que estão assistindo, como que a gente pode encontrar você. Vocês podem me acessar nas redes sociais, Alane França, tanto no Instagram quanto no Facebook. Estou lá, me procurem que eu estou disposta a conversar com você também. Um abraço. Sucesso garantido. Corre lá que tem muita coisa boa. Fique ligado no nosso canal. Nós vamos estar falando aí muito sobre a questão de introdução. Nós vamos estar falando muito da introdução alimentar do seu bebê, de tudo que envolve a gravidez, o mundo da mãe e do bebê recém-nascido também. Então fique ligado nisso.